Bem-vindos à nossa aula número 9, Estatística para Concurso. Vem comigo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição normal, não é? Variáveis aleatórias. Bem interessante aí esse nosso conteúdo. Vamos já dar início para a gente não perder muito tempo, não é? Então, vamos pensar o seguinte, um pouquinho de história aí, né? É sempre interessante a gente ter um contexto, saber de onde que as coisas vêm, né, e por que que elas aparecem para a gente. Então, um pouquinho lá, em 1733, nós temos o Moivre, né, Abraham Moivre, ele desenvolveu a equação matemática da tal da curva normal. Ele forneceu uma base a partir da qual grande parte da teoria estatística indutiva ela é fundamentada. Mais para frente, a distribuição normal ela foi referida como distribuição de Gauss, né, ou curva de Gauss, em homenagem ao Carl Friedrich Gauss, né, que também derivou essa equação da tal da curva normal que Moivre criou. Bom, a princípio, então, vamos pensar o seguinte, como que a gente entende essa questão da curva normal ou da distribuição normal? A mais importante distribuição de probabilidade contínua em todo o domínio, né, da estatística, ela é tida como distribuição normal. O gráfico dela é esse gráfico que a gente tem aqui, como se fosse um formato de um sino, né, e que ele vai descrever aí vários fenômenos da natureza, tá? Onde nós temos aí algumas informações. E aí, vamos pensar o seguinte, o que significa aí, né, esse μ em relação aí? Então, nós vamos ter a média, mediana, moda, todos aqueles conceitos que nós aprendemos lá na estatística descritiva, a gente vai utilizar desse modelo, desses conceitos, para a gente fazer uma análise de como está a nossa distribuição. E quando ela se aproxima de um formato desse, de um sino, a gente teria ela como distribuição normal, tá? A área total dela aí, né, que é essa região interna aí, a gente vai falar que ela, a área integral dela para nós, ela é 100%, e depois a gente vai analisar cada um dos casos. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos aí uma região, né, então a distribuição nossa, ela tem um sentido, aí ela tem ali uns pontos que a gente chama de pontos de inflexão, né, onde eu começo a ter a minha média e o meu desvio padrão, tendo ali uma relação. O nosso μ é o que a gente chama aí de média, né? E o nosso desvio padrão seria a relação entre a média, desvio padrão à direita, média, desvio padrão à esquerda. Então, à medida que a curva se afasta da média, ela se aproxima cada vez mais do eixo X. Nunca vai tocar ele, tudo bem? Os pontos em que a curvatura muda são chamados o ponto de inflexão, né? Essa curva que a gente tem aí entre os pontos de curva de inflexão, eu vou ter mais à direita, mais à esquerda, para cima e para baixo. É essa análise que a gente quer fazer da distribuição normal, tá? Então, a equação matemática para a distribuição da probabilidade da variável depende dos dois parâmetros. Quem são os parâmetros? Como eu falei, a média e o desvio padrão. Então, a nossa curva normal é essa aqui, né? O quanto ela se afasta, e a fórmula que a gente pode fazer para cálculo dessa questão aí da densidade, né? Então, a densidade variável da nossa forma aleatória, nosso contexto x, nós vamos chamar, então, densidade da variável aleatória x normal, com a média dada por essa formulinha aí. N, da minha variável x, com a média dela e o desvio padrão. Então, é 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes o π, que é o nosso 3,14, né? O nosso π mesmo lá, que calcula a equação, o tamanho, o perímetro de uma circunferência. O ezinho ali é o número neperiano, é o Neper, né? E aí nós temos então uma fórmula para calcular essa densidade, ou seja, quão ela se aproxima ou quão ela se afasta desse nosso parâmetro aí, que seria a média, que seria a nossa região mais abrangente. Tudo bem? Então, temos aí que elas vão, sempre que nós vamos trabalhar com esses três conceitos, né? O x, o mizinho e o nosso desvio padrão, nós vamos trabalhar com essas três relações e vamos analisar se ela vai estar nesse formato ou não. Então, vamos pegar um exemplo. Uma vez que é conhecido a nossa média, o nosso desvio padrão, nós vamos dizer o seguinte, eu consigo gerar
a nossa curva normal. Por exemplo, a média é 50 e o desvio padrão é 5. Qual seriam então as coordenadas de n? X, sempre o x, porque eu quero descobrir depois onde que ele vai estar variando, né, dentro da nossa curva normal. 50, que é a nossa média, e 5, que é o nosso desvio padrão. Nós podemos aí, então, a partir dessas coordenadas, marcar todos os pontos onde o x vai variar lá do menos infinito até o mais infinito, para que a gente possa estabelecer a nossa curva, tá? Essa curva de distribuição. Veja bem, nessa figura 2 aqui, nós temos, então, duas curvas normais. Elas têm o mesmo desvio padrão, então o formato dela, o formato do sino, né, ele tem o mesmo formato em relação à média, só que as médias elas estão em posições diferentes. Então, as duas curvas são idênticas na sua forma, mas elas têm a centralização dela diferente ao longo do eixo. Nesse caso aí, o que acontece? A média 1 é menor que a média 2, mas nós temos aí os nossos desvios padrão 1 e 2 iguais, beleza? Nós temos mais um exemplo aqui, onde nessa figura 3 aqui, o que acontece? Eu tenho duas curvas normais, tem a mesma média, tá? Mas elas têm desvio padrão diferente agora. Agora eu inverti, coloquei a mesma média, então elas estão na mesma posição, só que o desvio padrão é diferente. Observe que a curva, ela fica, o sino tem uma mudança, né? Então dessa vez vamos ver que elas são duas curvas centradas exatamente na mesma posição em relação ao eixo horizontal, mas nós temos que o desvio padrão de uma é menor do que da outra, então ela vai se espalhar um pouco mais, tá? Nós temos aí que as médias são iguais, porém o desvio padrão da primeira ele é menor que o desvio padrão da segunda. Então, quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média eu vou ficando, quanto maior, né, o desvio padrão, mais longe da média eu vou me afastando, e aí a curva do sino aí, ela tende a achatar, né? Ali ela vai ficando mais centrada, mais inclinada, e a outra vai mais achatando. Tem duas curvas diferentes, né, médias, diferente também desvio padrão, né? Observe que elas estão centradas na posição diferente, também temos desvio padrão diferente, então um desvio padrão menor que o outro, uma média menor que a outra. Nós temos aí então dois modelos de curvas normais que teriam esse jeitão, esse formato. Edu, essa primeira parte é meio complicada, né? Meio cheio de informação, mas é importante a gente estar bem centrado com isso aqui para a gente entender bem depois a aplicabilidade disso. Vocês vão ver que é bem tranquilo, essa matéria é show, tá? Então, curva com média diferente, mesmo desvio padrão, nós temos ali todas elas com média diferente, desvio padrão, então só vai deslocar durante o eixo a posição da média, mas o formato é o mesmo. Eu tenho curvas com média diferente e com desvio padrão diferente. Então lá, cada curva é num formato. Eu tenho a média em um determinado local e tenho aí seu desvio padrão também variando, certo? Com base naquelas figuras que a gente viu da primeira até a quarta figura, a gente pode fazer uma análise através, né, da primeira e segunda derivada. Então a gente pode trabalhar aí o conceito de derivada mesmo, integral derivada, na matemática lá, e nós vamos ter então algumas relações ou algumas propriedades da curva normal. Primeiro, o ponto sobre o eixo horizontal, onde a curva tem um valor máximo, vai sempre ocorrer quando o x, exatamente aquele variável minha x, lá da minha derivada, for exatamente a média, tá? A curva é simétrica em torno de um eixo vertical e passa exatamente pela média. Então, tudo que acontece à direita, tudo que acontece à esquerda, eu tenho uma representatividade de simetria, ou seja, é igual. A curva tem seus pontos de inflexão em duas situações. Quando x for a média mais o desvio, ou quando x for a média menos o desvio, que a gente viu lá no comecinho. Ela é côncava para baixo, e se a gente tiver o x variando exatamente entre essas duas, a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, e aí a curva normal se aproxima do eixo horizontal de forma assíntota, tá? Como derivamos em qualquer direção, e ela vai se afastando da média, ou seja, quanto mais desvio padrão for se afastando da média, maior, ela vai fazendo essa relação de se aproximar ao eixo x, tudo bem? E a gente também tem aí que a área é uma propriedade da distribuição normal, é que a área total da curva acima do meu eixo horizontal sempre vai ser igual a 1. Perfeito? Então, nós temos aqui a questão dessa relação da área, né? Então, a curva contínua da distribuição de probabilidade, ou que a gente chama de função densidade, é constituída na área dentro da curva por dois valores.
Então, nós temos um x1 e um x2, para a qual a probabilidade variável nesse fator x aí a correr, está dentro dessa região. Então, a área sobre a curva, entre quaisquer dois valores, deverão estar sempre também dependendo da média e também dependendo do nosso desvio padrão. Então, nós temos aí um exemplo na figura aí, a região pintada aí tem a relação da probabilidade de algo ocorrer, está naquela região ali. Tudo bem? Também nós temos aí a fórmula, né? Qual seria a função matemática que vai gerar aquela distribuição normal. Então, nós temos aí essa formulinha que eu já passei lá no comecinho dela, só que agora escrevendo ela um pouquinho maior aí para dar o destaque. Aí nós chegamos então na questão da variável aleatória de forma contínua. Nós sabemos que nós temos a variável aleatória discreta e a contínua. O que é a discreta? É aquela onde os resultados são números inteiros, né? E a contínua é a que mais a gente usa, o valor possível, por exemplo, da altura, do peso, nunca é certinho, né? Ele vai ter a subescala, né? A submedida. Uma pessoa tem a altura de 1 metro? Não, 1,23 m, 1,75 m, 1,42 m. Então, essa variação, ela gera para a gente uma variável de forma aleatória e que a gente representa ela na forma contínua. Tá? Então, alguns exemplos aí. Vai fazer um experimento pesando 100 pessoas. Qual que é a variável? Peso. Quais são alguns valores possíveis? Então, lá, 45,1, 78,3 e assim por diante, na hora que você vai fazer a amostra, né? Horas trabalhadas por dia, um outro exemplo de variável aleatória contínua. Despesa com alimentação, medir o tempo entre a chegada de alguns carros e saídas, ou seja, você está fazendo alguns experimentos e esses experimentos vão gerar para nós dados, né? Que a gente vai depois analisar a questão da probabilidade de acontecer. Essa é a nossa ideia. Então, para que a gente entenda essa função densidade, ela é uma fórmula matemática que mostra para a gente todos os valores do x e a frequência com que ele aparece. Tá? Lembrando que a frequência com que ele aparece não é a probabilidade. E algumas propriedades é que quando você faz a integral dessa função densidade, o resultado disso vai dar sempre 1, que é a área da nossa curva. Aquela curva do sino, tá? Lembrando também que a nossa função sempre vai ser um valor positivo, ou pode até ser 0, e o nosso x vai sempre variar entre duas regiões aí, né? dois valores, x1 e um x2. Nós temos ali o f de x, que é a função, nossa função densidade, e quando a gente faz a integral dela, a gente consegue achar a área sobre essa curva aí, beleza? Nós temos, então, sempre que pensar o seguinte. Toda vez que a gente tiver a nossa função densidade, nós fazemos o cálculo da integral dela, nós descobrimos uma região da área. A probabilidade de algo acontecer vai estar sempre nessa região. Tudo bem? Aí vem aquela pergunta, né? Bom, como é que a gente faz, então, para trabalhar esse conceito? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Distribuições diferentes, quando a gente tem média e desvio padrão diferente, nós temos que trabalhar aí algumas possibilidades. Na verdade, eu vou criar algumas tabelas, tá? Existem várias tabelas e para cada distribuição eu vou utilizar essa tabela. Então, a quantidade de tabelas que a gente tem é infinitas. E a gente vai fazer a consulta nessa tabela para que a gente possa determinar ou resolver ou calcular o valor, né, da probabilidade que a gente está desejando. Então vamos pensar o seguinte, ó, nós temos uma distribuição normal, está lá bonitinho, eu tenho a média e tenho o desvio padrão. Para que eu possa encontrar aí uma distribuição padronizada, ou seja, converter aí o nosso x e deixar ele num padrão, a gente usa aquela formulinha lá, a gente pega o x menos a nossa média, divide pelo nosso desvio padrão, daquela variável x, eu construo uma nova distribuição, eu construo uma tabela, ou seja, um valor de referência. Através daquela tabelinha eu consigo, então, para aquela situação, para aquela distribuição, para aquele caso, essa padronização ela acontece sempre com relação ao cálculo da probabilidade, usando a distribuição padronizada, ou seja, quando a média for 0 e o desvio padrão for 1. Deslocar o valor da média para 0, também é uma situação que a gente faz, e mudar a escala dividindo os valores do desvio padrão para que ele possa ser 1. Então a gente faria aí uma relação pegando o z, é o nosso valor adquirido da modelo padrão, né, a padronização,
onde o x é a minha variável da minha amostra, o meu μ ali é a minha média e eu tenho ali o desvio padrão. Então, pego o valor do meu valor, tiro da média desvio, e divido pelo desvio padrão, eu vou encontrar ali essa padronização, onde eu vou criar uma tabela. Bom, então nós temos um exemplo aí, ó, uma situação onde eu tenho uma distribuição normal, onde o nosso desvio padrão é 10, nós temos uma média é 5 e temos um valor de referência ali 6,2. Então, para que eu possa descobrir esse 6,2 padronizando ele, ou seja, criando uma padronização na distribuição normal, o que eu faço? Pego o valor do 6,2 menos a minha média 5 e divido por 10. Então, 0,12 vai ser o meu valor, onde eu tenho a minha distribuição com a média 0 e o meu desvio padrão trabalhando como 1. Então, isso é uma conversão que a gente consegue fazer para gerar uma tabela padronizada ou uma distribuição normal padronizada. Beleza? Tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui. Criação da tabela. Então, a gente vai criar uma tabela e a partir dessa padronização, depois eu posso vir e fazer o cálculo das probabilidades. Bem? Então, nós temos uma tabela que foi criada, ela está padronizada, tem a normal dela padronizada, temos ali a nossa média 0, temos ali nossa distribuição relacionada ao desvio padrão igual a 1, eu tenho aquele valor do z, que é ali o meu 0,12, e observe que dentro de uma referência eu consigo, para poder enxergar aquele meu 0,12 ali, a minha tabela lá em cima é 00, 01, 02, aqui 01, 02, 03. Eu quero achar o 0,12. Então a gente vem na nossa tabela aqui, ó, 01002. Isso é 01 mais 002 dá o 012. Esse 012 vai me dar aqui qual seria a probabilidade para eu descobrir essa minha relação entre o meu padrão e o valor da probabilidade de acontecer aquilo que eu estou procurando. Beleza? Aí você fala assim, como é que fica essa questão da probabilidade, Ledu? Nós temos então a nossa média e a nossa distribuição normal, ela segue uma certa relação de simetria em relação ao nosso eixo, que é o eixo que passa pela média, certo? E além disso, ela tem uma relação com o desvio padrão, ou seja, se eu tenho só a média somando um desvio padrão, o que acontece? Se eu tenho a média somando 2 desvios padrões, somando 3, somando 4, então isso aí me mostra qual é a probabilidade de acontecer dentro daquela região. Probabilidade ou a chance é de 68,26%. Se eu somo 2, vai para 95. Se eu somo 3, vai para 99,73. Se eu somo 4, isso vai lá para quase 1, ou seja, a probabilidade de acontecer é praticamente a probabilidade certa. Nessas informações que a gente tem aqui, vamos estabelecer alguns exercícios para a gente ver como que tudo isso que a gente viu da parte teórica serve ou nos auxilia para a parte de resolução mesmo, de aplicabilidade. Então nós vamos pegar o seguinte, ó. Nós temos uma situação aqui que está dizendo assim, uma distribuição normal, que proporção de casos você vai ter fora do limite do x, que é a nossa variável, nossos dados, pegando a média, somando e pegando a média e subtraindo, uma única vez. Então nós estamos pensando sempre nessa relação aqui, tudo bem? Isso aqui é o nosso padrão, isso aqui é importante você saber, isso você tem que ter guardado em mente. Então vamos lá de novo. Pensando aqui dentro dessa relação. Veja bem, somar 1 ou subtrair uma vez o meu desvio padrão, eu estou na regra prática dos 68%. Então, qual que é a proporção que vai acontecer? Se eu estou no 68% e o meu total é 100, o que vai estar fora do limite? Né? 68 está aqui, ó. 68 está aqui, certo? Nessa primeira região que está aqui embaixo. E que está fora do limite do 68, lembre-se que o inteiro é 100. Então, se eu tirar de 100, seria 32. E aí, como existe uma simetria, somar e subtrair vai fazer com que 16% dos meus casos estejam à direita e 16% dos meus casos vão estar à esquerda do meu μ mais o desvio padrão e do meu μ menos desvio padrão. E o que acontece quando a proporção agora vai dizer o seguinte, eu quero fora do limite, mas da região aqui do μ mais 2, eu estou somando 2, então agora eu fui para 95%. Então se a gente usar a regra prática do 95%, quanto que sobra fora do limite?
fora daquela região, 100 menos 95 sobra 5. Então, vamos dividir por 2, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Tá? Em adultos, homens, né, em homens adultos, a quantidade de hemoglobina por 100 ml de sangue é uma variável aleatória com distribuição normal de média igual a 16 gramas e o desvio padrão igual a 1 grama. Então, esse é um cálculo que já foi feito, tá belezinha. Qual a probabilidade de um homem apresentar de 16 a 18 gramas de hemoglobina por 100 ml de sangue? Nós estamos somando o que aqui, né? Qual que é a regra que a gente está trabalhando aqui com relação a esse empírico aí? Nós estamos querendo trabalhar de 16 a 18. Bom, de 16 a 18 eu estou ampliando aí em 2 unidades, certo? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo descobrir quanto que é a minha média, variando para cima ou para baixo, no meu desvio padrão, a minha média empírica em 95%. Então, usando essa regra do 95%, nós vamos pensar o seguinte, 16 é a minha média, eu vou somar mais ou menos o desvio padrão. O desvio padrão eu quero 2, quero 2 desvio padrão, então 2 vezes, o valor dele que ali é 1, então 2 vezes 1 dá 2, isso significa que ele vai variar de 14 até 18. Tudo bem? Então isso vai dizer para mim que a probabilidade aí vai ser o seguinte, como nós estamos na regra do 95%, nós queremos então achar qual é a probabilidade. 95% é aquela região toda. Então a probabilidade de eu encontrar alguém que apresente aí 16 a 18 gramas de hemoglobina seria de 47,5%. Então vamos de novo para a gente entender. Primeiro, nós estamos ali apresentando em relação à média, 16, eu quero variar 16 a 18. Então eu estou ampliando 2 unidades. Ou seja, eu estou aumentando 2 pontos, né, em relação à média. Qual que é o nosso desvio padrão? Nosso desvio padrão é 1. Então, do 16 ele variaria a 17 e a 15, certo? Um para cima, um para baixo. Mas eu quero chegar a 18, então eu preciso fazer o meu desvio padrão dobrar. Como eu dobrei, lá na distribuição normal, ele foi para 2, então ficou a média mais 2 vezes o desvio padrão. E aí nós fomos para 95, na regra do 95. Fosse 3 vezes, na regra do 99,73. Fosse mais vezes, na regra 99, 99 e assim por diante. Próxima questão, nós temos aí uma academia onde os ginastas eles levantam em média 80 quilos de peso. O desvio padrão, então a média é 80 e o desvio padrão é 10. Isso significa somar 10 à direita, 10 à esquerda se eu somo um desvio. Somar 20 à direita, 20 à esquerda se eu somo 2 desvios e assim por diante. Pressupondo uma distribuição normal, então nós estamos caindo lá no sino, qual é a proporção dos ginastas, ou seja, qual é a relação aí dos ginastas que levantam mais de 100 quilos, tá? Então, nós temos aí 80, é a média. Está variando um para cima e um para baixo, ou seja, 10 e 10, no caso de um desvio padrão. Eu chegaria de 70 a 90. O que eu quero é esticar isso. Eu quero ir para 100 e, na verdade, posterior a 100, mais do que 100. Qual vai ser a lógica para a gente resolver? Quantos desvios padrão eu preciso somar para chegar em 100? Então, para eu chegar em 100, eu preciso pelo menos 2 vezes. Porque se eu descobrir 2 vezes, eu chego em 100. E aí eu vou fazer uma análise agora de quem está fora da região. Porque uma é quem está dentro. E aqui levanta mais, está fora da nossa região. Então nós vamos usar a regra do 95 de novo, que relaciona a minha média somado ou subtraída 2 vezes o desvio padrão. Então isso significa que eu consigo chegar aonde eu quero, no 100. Como eu quero mais do que 100, o que nós vamos fazer aqui agora para achar essa probabilidade, essa proporção? Nós não vamos pegar o 95 e vamos dividir por 2. Por que a gente não vai fazer isso? Porque nós não queremos a região dentro, interna. Queremos a região fora do limite. Como foi o nosso primeiro exemplo lá. Região fora do limite. Como ele está fora do limite, então a gente vai pegar 100% e tirar a região interna, 95%. Beleza? Isso vai me dar 5%. Então, como eu quero acima, qual vai ser a nossa média aí, ou seja, qual o nosso percentual? 2,5%. Ledu, de onde veio 2,5%? Nós pegamos os 5%, que seria o que está fora da nossa curva, e dividimos por 2, para chegarmos ao resultado que a gente queria. Beleza? Tá vendo que não são questões muito complexas, mas tudo está vinculado àquele conceito inicial lá
sobre a distribuição normal. Nós temos que ter em mente, então, que a média, somando uma vez o desvio padrão, nós estamos na região interna de 68, se eu quero fora, 32. A média, somando dois desvios padrões, nós estamos nos 95, fora 5%. Lembrando que tem ali uma eixo de simetria, sempre metade de um lado, metade do outro, porque ele é simétrico, tá? E assim por diante. Os mais, os usuais aí, é somar uma vez ou somar duas vezes o nosso desvio padrão. Beleza? Tudo bem? Então agora nós temos aqui uma outra situação que diz o seguinte, ó. Copos de água estão envasados, né, são tidos aí por uma empresa que, em média, ele contém 200 ml de água mineral. O desvio padrão é desconhecido, então eu não sei onde é que se vai somar uma vez, duas vezes, eu não conheço o desvio padrão. Pressupondo que a variável aleatória que representa a quantidade de água mineral em um copo, ela tem uma distribuição normal, então ela vai obedecer à regra de simetria, tudo bem? Indique qual das afirmações aí seria verdadeira. Então nós estamos querendo o seguinte, nossa média é 200, para cima de 200, isso que a gente quer descobrir o que acontece, para baixo de 200 para ver o que acontece, e entre 200 para cima e para baixo, que são as três afirmações que ele coloca. Ele está dizendo o seguinte para nós, ó, se a minha variável x for para cima de 200, ou seja, da média 200, nós estaríamos aí com 60%, tá? Nossa variável aí, a nossa distribuição normal, eu chegaria a 60%. Posso afirmar isso? Eu não conheço o desvio padrão. Mas vamos lá. Se for menor que 200, a nossa probabilidade vai ser menor que zero. Lembra que a probabilidade sempre tem que ser a função, né? Ela é sempre positiva. Então, isso aqui eu já eliminaria. Então, o B está fora. E aí eu tenho uma situação que diz o seguinte, ó. Se eu tiver para cima da média ou igual à média, e a probabilidade para baixo da média igual à média, ou seja, maior que 200 igual a 200, menor que 200 igual a 200, eu estou dizendo que a probabilidade é igual. Encontrar alguém nessa região ou encontrar alguém nessa região, como eu estou dentro da distribuição normal e eu não conheço o desvio padrão, qual que é a alternativa correta? Exatamente ela. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a relação onde para a direita ou para a esquerda, o nosso valor em cima de 200, ele vai ter a mesma relação de probabilidade de acontecer aqui ou aqui, certo? E aí, como a gente sabe dessa informação, aqui matamos o exercício, a probabilidade é essa. Então tá aí uma questão bem bacana, que envolve não muito cálculo, tá? Vocês vão perceber que nessa parte de distribuição normal, apesar de termos umas fórmulas bem interessantes lá, mas o concurso não vai exigir de você fazer cálculo, e sim a análise, depois de tudo pronto, de qual é o comportamento da nossa distribuição ou da nossa variável e o comportamento da possibilidade de encontrar a probabilidade. Então é isso, moçada. Hoje a aula foi um pouco mais curta, né? Ela é bem sucinta e resumida mesmo, objetiva, e eu espero que vocês tenham entendido. De novo, assistam com mais calma, leiam novamente aí as informações, resolvam os exercícios e, na medida do possível aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato conosco que a gente auxilia. Beleza? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Estatística para Concursos com o Ledu. Um abraço!